1 Samuel, capítulo 15. Samuel disse a Saul: O Eterno me enviou para ungir você rei sobre o seu povo Israel. Agora escute o que o Senhor dos Exércitos de Anjos diz. Vou me vingar dos amalequitas, pelo que fizeram contra Israel quando saía do Egito. Portanto, ataque os amalequitas. Submeta todos os pertences dos amalequitas à santa condenação, sem exceção. Você deve destruir tudo: homens e mulheres, crianças, bebês, gado e ovelha, camelos e jumentos. Saul convocou o exército, que se reuniu em Telaim. Ele os equipou para a guerra, 200.000 homens de infantaria de Israel e 10.000 de Judá. Saul marchou até a cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. O rei mandou dizer aos queneus: Saiam daí enquanto podem. Deixem a cidade imediatamente. Do contrário, serão confundidos com os amalequitas. Estou dando esta chance, porque vocês trataram bem os israelitas quando saíram do Egito. Os queneus abandonaram a cidade. Saul atacou os amalequitas desde Avilá até Sur, perto da fronteira do Egito. Ele capturou vivo Agag e exterminou todo o povo, como determinava a santa condenação. Saul e o exército mantiveram vivos apenas Agag e os melhores espécimes das ovelhas e do gado. Eles não os submeteram à santa condenação. O restante, que ninguém queria mesmo, foi destruído de acordo com a determinação divina. Mas o Eterno disse a Samuel: Lamento ter constituído Saul rei. Ele me abandonou e se recusa a seguir as minhas instruções. Quando ouviu isso, Samuel ficou muito triste e clamou a noite toda ao Eterno. Levantou-se bem cedo para se encontrar com Saul, mas alguém o informou: Saul foi embora. Foi para o Carmelo inaugurar um monumento em honra a ele próprio. Dali seguirá para Gilgal. Quando Samuel finalmente o encontrou, Saul tinha acabado de oferecer ofertas queimadas ao Eterno com os animais dos amalequitas. Samuel se aproximou e Saul disse: O Eterno abençoe você. Segui à risca as instruções do Eterno. Samuel perguntou: Então o que é isso que estou ouvindo? Esse balido de ovelhas e o mugido de bois? Saul respondeu: São apenas alguns despojos. Os soldados ficaram com alguns dos melhores bois e ovelhas para oferecerem sacrifício ao Eterno. Mas destruímos o restante em cumprimento da santa condenação. Samuel o interrompeu: Chega! Vou contar a você o que o Eterno me disse esta noite. Saul respondeu: Vá em frente, conte-me. Samuel disse: Você não era nada quando foi escolhido e sabe disso. O Eterno o constituiu líder e você se tornou rei sobre todo Israel. Depois o Eterno enviou você para cumprir essa missão com a seguinte ordem: Vá e submeta esses pecadores amalequitas à santa condenação. Ataque-os até que tenha exterminado todos eles. Agora me diga, por que você não obedeceu ao Eterno? Por que tomou todos esses despojos? Por que cometeu esse erro, sabendo que o Eterno está sempre observando você? Saul se defendeu: Do que você está falando? Eu obedeci ao Eterno. Fiz tudo o que ele me mandou. Capturei o rei Agag e destruí os amalequitas nos termos da santa condenação. Os soldados apenas pouparam os melhores bois e ovelhas para oferecer ao Eterno em Gilgal. Qual o problema nisso? Samuel respondeu: Você acha que o Eterno quer apenas sacrifícios, meros rituais externos? Ele quer que você o escute. Obedecer a ele é melhor que qualquer aparato religioso. Desobedecer ao Eterno é pior que praticar ocultismo. A presunção perante o Eterno é pior que idolatrar os ancestrais. Já que você rejeitou a ordem do Eterno, ele rejeitou seu reinado. Saul finalmente confessou:
Eu pequei. Fiz pouco caso das ordens do Eterno e das suas instruções. Fiquei mais preocupado em agradar ao povo. Fui influenciado pelos outros. Peço que você perdoe meu pecado. Segure a minha mão e me conduza até o altar para que eu possa adorar ao Eterno. Mas Samuel disse: Não posso ajudar você nisso. Você rejeitou a ordem do Eterno. Agora, o Eterno o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel fez menção de sair, Saul agarrou-se à roupa dele, a sua vestimenta sacerdotal, rasgando um pedaço. Samuel disse: O Eterno rasgou de você o reino e o entregou ao seu próximo, um homem mais qualificado que você. O Deus de glória de Israel não mente nem vacila. Ele cumpre tudo o que diz. Saul insistiu: Reconheço que pequei, mas não me abandone. Ajude-me com a sua presença diante dos líderes e do povo. Volte comigo para adorar ao Eterno. Samuel voltou com ele. Saul prostrou-se diante do Eterno e o adorou. Samuel ordenou: Tragam-me Agag, rei dos Amalequitas. Agag foi trazido arrastando o pé e resmungando que preferia estar morto. Samuel disse: Assim como a sua espada fez que muitas mães perdessem seus filhos, hoje também sua mãe será como uma daquelas mulheres sem filhos. E despedaçou Agag na presença do Eterno em Gilgal. Samuel deixou Ramá imediatamente, e Saul voltou para sua casa em Gilgal. Dali em diante, Samuel não teve mais contato com Saul, mas tinha muita pena dele. O Eterno lamentou ter constituído Saul rei sobre Israel. 1 Samuel, capítulo 16. O Eterno disse a Samuel: Até quando você vai ficar lastimando por causa de Saul? Você sabe que o rejeitei como rei de Israel. Agora encha seu frasco de óleo e vá a Belém, a casa de Jessé. Encontrei entre os filhos dele o rei de que preciso. Samuel disse: Não posso fazer isso. Saul ficará sabendo e me matará. O Eterno respondeu: Leve um novilho com você e diga que vai adorar ao Eterno e sacrificar o novilho. Não deixe de convidar Jessé. Depois, direi o que você deve fazer e mostrarei quem você deverá ungir. Samuel seguiu as instruções do Eterno. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade o cumprimentaram, mas estavam apreensivos e perguntaram: O que está acontecendo? Não há nada de errado. Vim oferecer este novilho em sacrifício e conduzir vocês na adoração ao Eterno. Preparem-se, consagrem-se e venham comigo para adorar. Ele fez que Jessé e seus filhos também se consagrassem e os convidou para a adoração. Quando chegaram, Samuel ficou observando Eliabe e pensava: Deve ser esse o ungido do Eterno. Mas o Eterno disse a Samuel: Não olhe para o exterior. Não fique impressionado com sua aparência e estatura. Eu já descartei esse. O Eterno não julga as pessoas pelos padrões humanos. Os homens e as mulheres olham para a aparência, mas o Eterno vê o coração. Em seguida, Jessé chamou Abinadab e o apresentou a Samuel. Ele disse: Esse também não é o escolhido do Eterno. Depois, Jessé apresentou Samá. Samuel disse: Não, também não é esse. Jessé apresentou seus 7 filhos a Samuel. O profeta foi ríspido. O Eterno não escolheu a nenhum desses. Ele perguntou a Jessé: São só esses? Você não tem outros filhos? Tenho ainda o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas.
Samuel disse a Jessé: Mande chamá-lo. Não sairemos daqui até que ele venha. Jessé mandou chamá-lo, e o rapaz foi trazido. Era saudável, tinha olhos claros e boa aparência. O Eterno disse: É esse quem você deve ungir. Foi ele a quem escolhi. Samuel tomou seu frasco de óleo e o ungiu à vista de seus irmãos. O Espírito do Eterno veio sobre Davi como uma rajada de vento, apoderando-se dele para o resto da vida. Samuel voltou para sua casa em Ramá. Naquele mesmo instante, o Espírito do Eterno deixou Saul, e em seu lugar, um terrível espírito enviado por Deus veio sobre ele. Ele ficou atormentado. Os conselheiros de Saul disseram: Essa depressão vinda de Deus está atormentando sua vida, Senhor. Deixe-nos ajudar. Vamos procurar alguém que toque a harpa. Quando o espírito terrível enviado por Deus se manifestar, essa pessoa tocará uma música para que o Senhor se sinta melhor. Saul disse a eles: Vão, encontrem alguém que seja bom tocador de harpa e tragam-no aqui. Um dos jovens disse: Conheço alguém assim. Eu mesmo vi tocar. O filho de Jessé de Belém é excelente músico. Ele também é corajoso, maduro, fala bem, tem boa aparência, e o Eterno está com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, pedindo para que ele mandasse seu filho Davi, aquele que cuidava das ovelhas. Jessé carregou um jumento com alguns pães, uma garrafa de vinho e um cabrito, e enviou tudo como presente a Saul, com seu filho Davi. O jovem apresentou-se a Saul, e o rei gostou dele imediatamente, tanto que fez de Davi seu braço direito. Saul mandou dizer a Jessé: Muito obrigado. Davi ficará aqui. É ele que eu estava procurando. Estou muito contente com a vinda dele. Depois disso, sempre que a terrível depressão de Deus atormentava Saul, Davi dedilhava sua harpa para ele. Saul se acalmava e ficava por um tempo livre de seu mau humor. 1 Samuel, capítulo 17. Os filisteus reuniram suas tropas para a batalha. Eles se prepararam para o combate em Socó de Judá e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas acamparam no vale de Elá. As tropas já estavam em formação de batalha contra os filisteus. Os filisteus ficaram numa montanha e os israelitas na outra encosta, tendo um vale entre eles. De repente surgiu das fileiras dos filisteus um gigante de quase 3 metros de altura, chamado Golias de Gate. Tinha na cabeça um capacete de bronze e usava uma armadura que pesava quase 60 quilos. Usava também caneleiras de bronze e carregava uma espada de bronze. Sua lança parecia uma viga. Só a ponta da lança pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias, de sua posição, desafiava os israelitas. Por que incomodar todo o exército? Não sou eu um filisteu e vocês súditos de Saul? Escolham seu melhor guerreiro e tragam-no a mim. Se ele tiver sorte em me matar, os filisteus serão seus escravos. Mas se eu tiver sorte em matá-lo, vocês serão nossos escravos e passarão a nos servir. Estou desafiando as tropas de Israel. Tragam-me um homem que possa duelar comigo. Quando Saul e suas tropas ouviram o desafio do filisteu, ficaram aterrorizados e perderam a esperança. Nesse meio tempo, Davi chegou ao campo de batalha. Ele era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé, pai de 8 filhos, já estava muito idoso para lutar no exército de Saul. Mas os 3 filhos mais velhos de Jessé foram com Saul para a guerra. Os nomes dos filhos que se alistaram no exército eram Eliabe, o primogênito, Abinadab e o terceiro, Samá. Davi era o caçula. Enquanto os 3 irmãos mais velhos estavam no campo de batalha, Davi ficou dividido entre ajudar Saul
e cuidar das ovelhas de seu pai em Belém. Toda manhã e toda tarde, durante 40 dias, Golias se posicionava e desafiava os israelitas. Certo dia, Jessé disse a Davi: Pegue este saco de trigo tostado e 10 pães e leve a seus irmãos que estão no acampamento. Leve estes 10 queijos para o capitão da divisão. Veja como estão passando seus irmãos e volte para me dizer como estão Saul, seus irmãos e todos os israelitas na batalha contra os filisteus no vale de Elá. Davi se levantou de madrugada, deixou alguém encarregado de cuidar das ovelhas e foi levar a comida, de acordo com as instruções de Jessé. Ele chegou ao acampamento numa hora em que o exército estava se preparando para a batalha com gritos de guerra. Israel e os filisteus estavam posicionados, um de frente para o outro, preparados para o combate. Davi deixou os suprimentos aos cuidados do guarda, correu para a linha de combate e saudou seus irmãos. Enquanto conversavam, o guerreiro filisteu Golias de Gate saiu e se pôs à frente das suas fileiras, desafiando os israelitas como de costume. Davi ouviu o que ele disse. Os israelitas, com medo do gigante, se dispersaram por todos os lados. No meio das tropas, o comentário era este: Você já viu alguma coisa assim? Esse homem provoca Israel abertamente. Quem conseguir matá-lo está feito. O rei dará uma generosa recompensa, oferecerá sua filha por mulher e isentará toda a sua família de impostos. Davi, conversando com o homem que estava a seu lado, perguntou: Qual será a recompensa para quem matar o filisteu e livrar Israel dessa desonra? Afinal, quem esse incircunciso filisteu pensa que é para insultar o exército do Deus vivo? Repetiram a ele o que todos comentavam sobre o que o rei daria a quem matasse o filisteu. Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu Davi conversando com os soldados e perdeu a paciência. O que você está fazendo aqui? Por que não está cuidando daquelas ovelhas magricelas? Eu sei qual é a sua intenção. Você veio para assistir a batalha de camarote. Davi respondeu: Qual o problema? Só fiz uma pergunta. Ignorando o irmão, voltou-se para outro soldado e fez a mesma pergunta, recebendo a mesma resposta. Alguém contou a Saul o que Davi estava conversando, e o rei mandou chamá-lo. Davi disse: Senhor, não perca a esperança. Estou pronto para enfrentar esse filisteu. Saul respondeu a Davi: Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. É muito jovem e inexperiente. O filisteu tem mais tempo nas guerras que você de vida. Davi retrucou: Sou pastor e cuido das ovelhas do meu pai. Quando o leão ou um urso atacava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás, matava-o e resgatava o cordeiro. Se o animal quisesse me atacar, eu o agarrava, torcia seu pescoço e o matava. Leão ou urso, qualquer um deles eu matava. Por isso farei a mesma coisa com esse filisteu incircunciso, que está afrontando o exército do Deus vivo. O Eterno que me livrou das garras do leão e das garras do urso, também me livrará das mãos desse filisteu. Saul concordou. Tudo bem, pode ir. Que o Eterno ajude você. O rei equipou Davi com uma armadura, pôs na cabeça dele seu capacete de bronze e prendeu sua espada à cintura. Davi tentou andar, mas nem conseguia se mexer. Davi disse a Saul: Mal consigo me movimentar com toda esta parafernália. Não estou acostumado a isto. Em seguida, tirou tudo aquilo. Davi pegou seu cajado de pastor, escolheu 5 pedras lisas de um riacho, guardou-as no seu alforje de pastor e, com seu estilingue, se aproximou de Golias. O filisteu que andava de lá para cá atrás de seu escudeiro viu Davi se aproximando. Ele olhou para baixo e, zombando, disse: Vejam só, um jovem ruivo e arrumadinho. Golias ridicularizou Davi. Acaso sou um cachorro para você vir me enxotar com um pedaço de pau? E amaldiçoava Davi, invocando os seus deuses.
O filisteu esbravejou: Venha! Vou atropelar você e deixar seu corpo para os corvos. Será um prato cheio para os animais do campo. Davi respondeu: Você vem contra mim com espada, lança e dardos. Mas eu vou em nome do Senhor dos exércitos de anjos, o Deus dos exércitos de Israel, de quem você zomba e a quem amaldiçoa. Hoje mesmo, o Eterno entregará você nas minhas mãos. Estou prestes a matá-lo, cortar sua cabeça e entregar seu corpo e também o corpo de todos os seus companheiros filisteus aos corvos e animais selvagens. Toda a terra saberá que há um Deus extraordinário em Israel. Todos aqui ficarão sabendo que o Eterno salva sem depender da espada ou da lança. A batalha pertence ao Eterno. Ele entregará vocês em nossas mãos. As palavras do jovem mexeram com o filisteu, e ele começou a vir na direção de Davi, que, deixando as fileiras israelitas atrás de si, saiu correndo na direção do filisteu. Davi pegou uma pedra do alforje, lançou-a com o estilingue e atingiu o filisteu na testa. A pedra ficou cravada em sua fronte, e o gigante caiu com o rosto em terra. Foi com um estilingue e uma pedra que Davi derrotou o filisteu. Ele o atingiu e o matou. Davi nem carregava espada. Depois que o filisteu caiu, Davi correu e ficou de pé sobre ele, puxou a espada do gigante da bainha e terminou o serviço, cortando a cabeça dele. Os filisteus, vendo que o seu grande herói estava morto, fugiram para se salvar. Os homens de Israel e Judá foram atrás deles, gritando, e perseguiram os filisteus até os arredores de Gate e a entrada de Ecrom. Ao longo de toda a estrada de Saaraim, até Gate e Ecrom, havia filisteus caídos. Depois de os perseguirem, os israelitas voltaram e saquearam o acampamento. Davi levou a cabeça do filisteu para Jerusalém, mas deixou em sua tenda as armas do gigante. Quando Saul viu Davi saindo para enfrentar o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: Conte-me sobre a família desse jovem. Abner respondeu: Juro por minha vida, ó rei, que não a conheço. O rei ordenou: Pois descubra a que família esse jovem pertence. Assim que Davi regressou depois de matar o filisteu, Abner trouxe a cabeça do filisteu que ainda estava com Davi e a entregou a Saul. O rei perguntou: Jovem, quem é seu pai? Davi respondeu: Sou filho de seu servo Jessé, que vive em Belém.